Poucas músicas conseguem enganar o mundo inteiro com sua simplicidade e, ao mesmo tempo, marcar um antes e um depois na história do rock. O Dire Straits fez isso com Sultans of Swing, uma faixa nascida do nada que acabou mudando tudo. Esta é a história de como uma música que parecia destinada ao esquecimento se transformou em lenda. Número 1. O nascimento do Dire Straits. A história começa em Londres, em 1977, quando dois irmãos apaixonados por música, Mark e David Knopfler, decidiram formar uma banda junto com os amigos John Illsley e Pete Withers. Eles não tinham dinheiro, contavam apenas com instrumentos velhos e um pequeno apartamento onde ensaiavam, mas tinham algo mais importante, uma visão clara de como queriam soar. No momento em que o punk dominava a cena, eles apostaram em um som limpo, com guitarras cristalinas e uma narrativa diferente. Daí surgiu o Dire Straits, um nome que refletia sua situação econômica. Grandes apuros. O que ninguém suspeitava era que estavam prestes a escrever uma das páginas mais brilhantes da música. O início foi tão humilde que alguns de seus primeiros ensaios eram realizados em casas de amigos ou em espaços emprestados. Enquanto muitas bandas buscavam soar mais fortes ou rebeldes, eles optaram pela sobriedade. A música não era um grito de guerra, era uma conversa íntima com o ouvinte. Essa diferença os fez se destacar desde o primeiro momento, embora ainda ninguém percebesse. Estavam construindo algo que, embora invisível no começo, logo ecoaria no mundo inteiro. Número 2. Mark Knopfler, o arquiteto do som. Mark Knopfler não era um guitarrista qualquer. Seu estilo de tocar com os dedos, sem palheta, dava um som quente e único, quase como se a guitarra falasse. Além de ser um grande músico, tinha uma caneta excepcional para compor letras que misturavam observação, ironia e sensibilidade. Knopfler rapidamente se tornou o líder natural do grupo, não por imposição, mas porque todos reconheciam que ele tinha um talento diferente. Seu estilo calmo e sua forma de contar histórias marcaram a essência do Dire Straits. Ele era o arquiteto de um som que ninguém esperava e que acabaria conquistando o mundo. Knopfler vinha de um ambiente modesto, mas sua paixão o mantinha focado. Amava os detalhes. Como uma nota podia mudar o sentido de um verso, como uma pausa podia dar mais força do que um acorde explosivo. Esse perfeccionismo se transformou na espinha dorsal da banda. Se o Dire Straits fosse uma casa, Mark era o arquiteto que desenhava cada tijolo. Sua guitarra não apenas acompanhava as letras, ela as potencializava. E esse detalhe foi o que permitiu à banda se diferenciar em um mar de propostas semelhantes. Número 3. Uma demo gravada com poucas esperanças Cientes de que precisavam mostrar sua música, a banda gravou uma demo em condições precárias. Mark Knopfler trabalhava como professor, e o pouco que ganhava era investido nessas sessões improvisadas. A demo incluía algumas músicas originais, e entre elas, uma faixa intitulada Sultans of Swing. Eles a enviaram para várias rádios locais sem esperar muito. Era uma época em que as bandas lutavam para serem ouvidas, e o Dire Straits parecia apenas mais uma entre tantas. No entanto, o que estava prestes a acontecer mostraria que às vezes uma simples fita demo pode mudar tudo. A gravação era simples, sem efeitos sofisticados, nem grandes produções. Tudo o que se ouvia era a essência crua da banda. No entanto, essa naturalidade jogou a favor deles. No mundo musical saturado de artifícios, ouvir algo tão puro tornou-se refrescante. E embora eles não soubessem, essa naturalidade seria o trampolim para o futuro inesperado. O que era apenas uma fita de amostra estava destinado a romper as barreiras do anonimato. Número 4. A origem humilde de Sultans of Swing. A inspiração para Sultans of Swing nasceu quando Knopfler foi a um pequeno bar em Londres, onde uma banda de jazz tocava para um público quase inexistente. O contraste entre a grandiosidade do nome que haviam escolhido, os sultões do swing, e a modéstia do lugar o cativou. Mark pegou aquela cena e a transformou em poesia musical. A música não era um hino de rebelião, nem um grito geracional. Era uma observação cotidiana, contada com ironia e um estilo leve. Ninguém imaginava que um relato tão simples acabaria ressoando em milhões de pessoas. O curioso é que Knopfler não tinha a intenção de escrever um hit. Só quis retratar uma imagem que lhe pareceu ao mesmo tempo terna e absurda. O resultado foi uma letra cheia de vida,
acompanhada por uma guitarra que parecia fluir naturalmente. Essa simplicidade escondia uma genialidade que os críticos demoraram a reconhecer. Sultans of Swing não era apenas música, era um relato visual transformado em som, e isso a tornava única. Número 5. A música que ninguém acreditou que funcionaria. Quando o Dire Straits mostrou Sultans of Swing pela primeira vez, as gravadoras não se convenceram. Diziam que era longa demais, tranquila demais e sem o gancho que procurava. Alguns críticos até a classificaram como uma faixa sem futuro. Mas ali estava um verdadeiro engano, o que parecia uma música menor, sem pretensões e escondia um magnetismo incomum. Era diferente, e essa diferença era justamente o que a tornaria imortal. A rejeição inicial quase os desanimou. Mas Knopfler confiava na música, embora não soubesse explicar porquê. Era um instinto, a sensação de que havia algo especial ali. E ele não se enganou. A história mostra que muitas vezes as músicas mais autênticas são as que demoram a ser aceitas, porque quebram padrões. Sultans of Swing foi um exemplo perfeito. A música que ninguém quis no começo, mas que acabou redefinindo uma era. Número 6. A decolagem inesperada no rádio. A sorte mudou quando uma pequena emissora de Londres decidiu dar uma chance à faixa. Em poucos dias, Sultans of Swing começou a receber ligações de ouvintes que queriam ouvi-la de novo e de novo. O boca a boca fez o resto. A faixa cruzou o Atlântico e começou a tocar nos Estados Unidos, algo impensável para uma banda tão nova. De repente, o Dire Straits passou de tocar em bares vazios a lotar palcos cada vez maiores. Tudo graças a uma música em que quase ninguém tinha acreditado no início. As rádios locais a adotaram como uma raridade refrescante, e pouco a pouco, as grandes emissoras também tiveram que se render. Em Nova York, Los Angeles e Chicago, Sultans of Swing começou a subir nas paradas. A música viajou mais rápido do que qualquer campanha publicitária, simplesmente porque o público não se cansava de pedi-la. Em menos de um ano, o Dire Straits havia passado da invisibilidade a ser um dos nomes mais comentados da indústria musical. Número 7. Como Sultans of Swing redefiniu o rock do fim dos anos 70. Num momento em que o punk e a disco dominavam o cenário, Sultans of Swing surgiu como um oásis sonoro. Seu som limpo, elegante e sem artifícios trouxe o rock de volta às raízes, mas com um ar sofisticado. A guitarra de Knopfler parecia falar mais do que cantar, e o relato cotidiano da letra contrastava com os clichês da época. O Dire Straits não se parecia com nada, e isso foi o que os transformou em referência de uma nova maneira de entender o rock. O sucesso da música foi como uma lufada de ar fresco. Os jovens que buscavam autenticidade a encontraram naqueles acordes. Até músicos veteranos ficaram fascinados com o estilo de Knopfler, reconhecendo que sua técnica era diferente de tudo o que se conhecia. O Dire Straits não era estridente, mas era poderoso em sua sutileza. E essa sutileza se tornou sua marca registrada, um selo que influenciou gerações inteiras de guitarristas e compositores. Número 8. A ascensão meteórica e a consolidação mundial. O sucesso da faixa catapultou o Dire Straits a uma fama inesperada. Seu primeiro álbum homônimo vendeu milhões de cópias, e a banda iniciou turnês internacionais. Mark Knopfler, com seu estilo reservado e sua guitarra em mãos, tornou-se uma figura admirada em todo o mundo. A música não apenas abriu as portas da indústria, mas consolidou o Dire Straits como uma das bandas mais importantes do final dos anos 70 e início dos anos 80. O que começou em um pequeno bar de Londres, agora soava em estádios lotados. Logo dividiram palcos com artistas consagrados e receberam reconhecimentos que jamais imaginaram. Para uma banda que nasceu no meio da precariedade, aquilo era como viver um sonho impossível. E, no entanto, estavam vivendo. A crítica começou a elogiá-los. As revistas especializadas os colocaram na capa, e os fãs não paravam de se multiplicar. Sultans of Swing não foi apenas um sucesso. Foi o passaporte que os levou direto à elite do rock mundial. Número 9. O declínio da banda e o retorno triunfal da faixa. Como toda a história de sucesso, também houve um declínio. Em meados dos anos 80, as tensões internas e o desgaste das turnês levaram o Dire Straits a uma longa pausa. Mas o curioso é que mesmo nos momentos mais baixos,
Sultans of Swing continuava sendo a música que os mantinha vivos na memória coletiva. Quando a banda voltou a tocar, foi essa canção que recebeu as ovações mais fortes. Os Sunshine Souls Posts, como se os fãs nunca tivessem deixado de ouvi-la. O tempo mostrou que, embora os novos discos pudessem ter altos e baixos, Sultans of Swing era intocável. Tornou-se um ponto de união entre todas as gerações de seguidores. Para os que os descobriram nos anos 70, era uma lembrança inesquecível. Para os mais jovens, uma descoberta fresca e inspiradora. Essa capacidade de renascer vez após vez foi o que transformou a música em um clássico eterno. Número 10. O legado eterno de Sultans of Swing. Hoje, mais de 4 décadas depois, Sultans of Swing continua sendo uma referência na história do rock. Seu solo de guitarra é estudado por músicos de todo o mundo e sua história humilde inspira novas gerações. O que começou como uma simples observação em um bar de Londres acabou se tornando um hino imortal. Talvez o Dire Straits não tenha enganado conscientemente, mas conseguiu algo incrível: transformar uma música aparentemente simples em um monumento eterno da música. Knopfler nunca quis ser um ídolo midiático, mas seu legado o transformou em um, sem que ele pretendesse. Toda vez que soam aqueles acordes iniciais, o público reconhece que está diante de algo maior do que uma canção. Está diante de um pedaço da história. E enquanto houver alguém disposto a ouvi-la, Sultans of Swing continuará tocando, lembrando-nos de que às vezes o maior surge do menor. Sultans of Swing não foi apenas o sucesso de uma banda. Foi a demonstração de que a autenticidade pode conquistar o mundo. O Dire Straits enganou a todos, fazendo-nos acreditar que era apenas mais uma música. Mas na realidade haviam escrito a eternidade.